Oi, eu sou Rodrigo de Aquino, comunicólogo, especialista em felicidade e bem-estar. Esse é o podcast, ou vodcast, como você queira chamar, que fala sempre sobre nós. É sobre nós, seres humanos diversos e complexos. É sobre nós, que vivemos numa sociedade de inseguranças, temores e excessos. É sobre nós, mulheres e homens, negros, amarelos, vermelhos e brancos, pardos, caboclos, mamelucos ou cafusos. É sobre nós, PCDs, pessoas trans, héteros, crianças, jovens, adultos e idosos, e toda a diversidade que compõe a humanidade. É sobre os nós que emaranham as relações, decisões, a vida pessoal e profissional. É sobre nós, consumidores, fornecedores, empreendedores, empregados e desempregados. É sobre nós, nordestinos, sudestinos, nortistas, sulistas e centro-oestinos. É sobre os nós que tumultuam as relações entre espiritualidade, fé e ceticismo, religiões e o Estado laico. É sobre nós, migrantes, imigrantes e refugiados. É sobre os nós que surgem entre expectativa e realidade. É sobre os nós que abraçam as dores e as delícias da vida. É sobre encontrar alternativas, caminhos ou inspirações diante o caos que teima viver entre nós. É sobre os nós que existem entre qualidades, privilégios, vulnerabilidades e emoções que compõem a experiência humana. É disso que vamos falar. Sobre nós. O episódio de hoje é sobre nós que não queremos apenas sobreviver. É sobre nós que queremos e merecemos viver com mais liberdade e poesia. O episódio de hoje é sobre nós que precisamos de arte para viver, podendo ser no teatro ou pelo computador, no cinema ou através de livros. É sobre nós que precisamos aprender muito com os sátiros. É sobre tudo isso e muito mais que eu falo hoje com o meu querido convidado Ivan Cabral. Seja muito bem-vindo. Quero só fazer uma ressalva. Eu sou Rodrigo, sou um homem branco. Tenho cabelo grisalho, o meu topetinho aqui está sempre a postos. Eu tô com uma jaqueta de couro marrom e uma camiseta magenta. Seja bem-vindo. Obrigado, querido. Então, eu já também começo a me autodescrever. Eu sou um homem branco, cis. Eu tô vestindo uma camisa preta com umas listas brancas. E tenho um cabelo que tem um topetinho assim também, porque eu tenho pouco cabelo. E eu tenho barba e a minha barba tá branca. Isso aí, conta pra gente, quem é você, Ivan? Bom, eu sou um cara que faz teatro e que procuro ser feliz, procuro a felicidade, procuro trabalhar no mundo, nesse mundo complicado que a gente vive, né, Rodrigo? Para deixar alguma coisa mais bacana nele, assim, quando eu fizer a minha passagem. Então eu penso nisso muito. O quanto eu posso, o que eu posso fazer para deixar esse mundo mais gostoso, mais quente. E ele tem um legado incrível. Ivan, e quando eu falo que você tem esse legado incrível, eu quero entender quem que chegou primeiro, o ator ou o sátiro em você? É tão complicado. Eu venho do interior do Paraná, uma cidadezinha muito pequenina, 7.000 habitantes, chamada Ribeirão Claro. E eu sou filho de um pedreiro analfabeto de uma costureira. E eles tiveram 6 filhos. Então, a gente comia o que plantava e de dificuldade eu entendo. Foi mais ou menos nesse lugar aí, muito perto da Igreja Católica, onde eu fui descobrindo a minha expressividade através da religiosidade, né? Então, o artista acho que surgiu aí nas datas comemorativas, fazendo teatrinho dentro da igreja e tal. Mas a minha primeira formação é administração de empresas. Eu fui fazer administração, fui trabalhar na Bolsa de Valores. Mentira! Então, aos 18 anos, eu era eu colocava muita expectativa em mim, né? Porque aos 19 eu operava na Bolsa de Valores, assim. Que é um salto, né? O menino lá de Ribeirão Claro. Ribeirão Claro, exatamente. Eu fui para Curitiba, né? Então a minha formação é toda curitibana, assim, a minha formação adulta. E
E daí chegou um momento, cara, aos 21, quando a minha vida já estava definida, né? Que eu falei, cara, não é isso que eu quero pra minha vida, né? Então não estava tão definida assim. Não tava. E eu abandono tudo, e daí sim, eu vou fazer teatro. E, na verdade, essa questão dos sátiros, ou como ele surge, acho que eu sempre fui esse ser em busca do Dionísio, do dionisíaco, né? Para mim, o apolíneo ou as formas, elas não me interessavam muito, que é o que rege a sociedade, na verdade, né? Tipo, todo mundo dentro de uma caixinha. Então eu precisava da embriaguez, sabe? Eu precisava desse outro lado. Então, quando eu conheci o Rodolfo, pós-formação em teatro, eu venho para São Paulo, e é aqui que eu conheço o Rodolfo, e a gente funda o Sátiros, a gente estava lendo A Origem da Tragédia do Nietzsche. E foi curioso, porque eu fui trabalhar com ele diretor, eu ator, a gente não se conhecia, eu conheci num teste. E a gente lia o mesmo livro, a mesma edição, inclusive, que era uma edição da Perspectiva. E o Rodolfo pensava mais ou menos as mesmas coisas, sabe? Que era um mundo muito... a gente estava num momento fragmentado, né, do mundo. Eu acho que o Muro de Berlim tinha caído ali no final dos anos 80. A gente está falando de 89. E ainda se insistia na arte em trabalhar a formalidade, né? Se você for olhar lá atrás, mesmo no cinema, no teatro, você vai encontrar, é o momento dos grandes diretores dizerem o que eles pensam sobre o mundo. E eu via o mundo mais em coletivo, sabe? O mundo, para mim, ele não pode ser decidido, comandado por uma única pessoa. Eu acredito na horizontalidade, sabe? Rodolfo também pensava isso, e a gente criou o Sátiros, então, para trabalhar esse elemento que falta na arte, na sociedade, nesse momento, que era o dionisíaco, que era o Dionísio, que era a embriaguez, que era... E que é o pai dessa arte, não é? Totalmente, totalmente. Se você... E Nietzsche vai falar, né, que a arte, ela tem a sua plenitude no teatro grego, por causa do ditirambo, da dança, dos corpos que se mexem e tal. Ele está fazendo essa análise no final do século XIX, já vendo Wagner, a ópera, o Wagner ali reestruturando coisas e trazendo elementos que eram muito importantes. Mas a gente via que nos anos 60, né, não era só um fenômeno brasileiro com o teatro oficina, por exemplo, mas era uma questão mundial, né? Ali no final dos 50 e 60, o mundo respirou outras coisas, né, que num primeiro momento não se prestou muita atenção, mas que a partir daí vai fazer sentido, e acho que hoje faz muito sentido. Eu acho que esse elemento ele é muito importante, e a gente vai ver esse elemento nas ruas agora. Assim, quando a gente... o lugar de fala ele só existe a partir de um olhar dionisíaco, não pode ser a partir de um olhar apolíneo, porque teriam todos jogados dentro de uma caixinha e fechado a chave e jogado a chave fora, né? Então eu fico feliz de ver que há essa desordem, né? Para se pensar uma possibilidade de um mundo que seja mais em tudo, né? Mais afetivo, mais sustentável, enfim. E eu acho incrível você trazer essas duas palavras, né? Mais afetivo e mais sustentável, porque são duas palavras que eu vejo muita gente colocando elas muito distantes da realidade, né? E a gente precisa dessas duas coisas, os afetos que afetam e afetos sustentáveis. Mas eu quero lembrar uma coisa, para não ficar muito no etéreo, ódio é afeto também, tá? Isso, mas perfeito. Mas que são os afetos que afetam, claro, não importa. Claro. E a ideia é essa, como que a gente consegue trazer isso para a ideia do teatro, da Sim. rua, das organizações, das escolas, das relações familiares. A gente sempre fala sobre muitas dessas coisas dentro de um ambiente muito intelectualizado, né? E acha muito bonito os lugares onde a gente chega. E não consegue ver muitas vezes isso no pão, queijo. Lembrando também que a raiva, a inveja, por mais que elas sejam considerados sentimentos de valência negativa, eles têm uma importância muito grande para o nosso desenvolvimento. Claro. Quando a gente fica muito cristalino em cima disso tudo, tentando ficar muito asséptico a tudo isso, a gente não se desenvolve. É muito importante também ter contato com isso, né? Muito importante. E tá aí o Dionísio, que eu tô pedindo toda hora, né? Que o mundo
de aparências, que é o que o Apolíneo define, né, das cores, da forma, tudo muito organizado, ele precisa da desorganização e do contrário para ele poder ser valorizado. Óbvio que a gente não quer ser afetado pelos afetos negativos ou pela Sim. potência da raiva, do ódio, etc. Mas a gente também precisa disso. A gente precisa da revolta para poder repensar o mundo. É me desorganizando que eu posso me Claro, organizar, como já claro. diria Chico Sainz. E tem uma outra coisa que eu costumo dizer que assim, enquanto no eletrocardiograma tem os altos e baixos do eletrocardiograma, existe vida. Eu adoro essa imagem. Né? Então, assim, existe vida enquanto tá no open down. Então, a gente viver uma vida que você não tem isso daqui, Exatamente. não é vida. Porque quando fica na linha reta, eu amo essa imagem. a vida Rodrigo, foi embora. incrível. Eu sempre trago essa imagem também para poder falar sobre a importância que a gente tem, a importância da desorganização no mundo para a gente pensar possibilidades, sabe? Saídas e etc. Bom, e aí o que acontece? Diante de todo esse conceito, de todas essas ideias, anos 90, chega lá e surge essa potência artística que é o Sátiros, né? E quando eu falo de potência artística, gente, tem alguns números aqui, são 33 anos, 20 países, vocês já passaram por 36. mais... 36 países, então você precisa atualizar os números em um lugar. Tá. Sim, quantos prêmios? Eu acho que chega mais de 100, certamente, talvez mais de 200, acho. Então, assim, a gente tá falando de 50... Quantos países? 36. 36 países, mais de 200 prêmios. Então, quando eu falo que é uma potência artística, não é uma metáfora, não é uma força de expressão, é um fato, né? E aí, eu quero que você fale um pouco sobre isso, mas principalmente, quando a gente se conversou pela primeira vez via internet, você traz para mim o desconforto da palavra do encontro remoto, né? E você é pioneiro, e o Sátiros é pioneiro no teatro digital, é isso? Então, assim, e que inclusive já gerou artigos, gente, minhas anotações todas, artigos, vamos lá, na Finlândia. Finlândia, Suécia, Alemanha recentemente. Então, por conta desse trabalho. Então, vocês são muito pioneiros e eu acho que esse DNA da liberdade, né? Do dionisíaco que vai... Eu quero que você fale um pouco pra gente que não conhece o Sátiros sobre essa potência, né? Que o Sátiros tem e como você viu tudo isso se desdobrando até chegar agora nessa inovação, mais uma vez uma inovação, que é fazer o teatro digital. Tá. Bom, eu gosto de gente, Rodrigo, assim, então qualquer possibilidade que me dão de aproximação, eu vou agarrar isso. Somos dois. Eu chego aqui, eu já fico pensando, que legal ter isso. Quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo? Vamos trabalhar junto, vamos fazer projetos juntos. Quando eu estou na internet e conheço as pessoas, eu tenho interesse sobre elas, né? Isso fez com que a gente, por exemplo, a gente é a primeira companhia de teatro a ter um site na internet, de 93. A gente já há muitos anos não manda mais release para jornais, a gente criou dentro do Sátiros um modo de pensar a nossa divulgação e a nossa comunicação, onde a internet sempre foi protagonista. Quando surgiram as redes sociais, a gente agarrou com tudo, assim, todas elas. Você vai encontrar o Sátiros em todas e com muita potência. Em muitos casos, tentando entender, estudando. Por exemplo, no TikTok eu tenho 200 mil seguidores. E são 200 mil seguidores sem conteúdo. Se você for lá no meu TikTok, você vai entender. É um lugar de um pesquisador. Eu estava ali tentando entender os algoritmos, como funciona, e foi um jogo que eu fiz entre os Sátiros. Ela falou, olha, eu vou criar um perfil e vou chegar a 50 mil seguidores. Todo mundo duvidou, porque é muito difícil você conseguir engajamento. Calma, com 4 milhões ou 5 milhões agora me falta a palavra lá, mas de engajamento dentro do TikTok. Mas era muito um pesquisador dentro de um lugar para tentar entender. Então, as redes sociais, para a gente, não é só um lugar para a gente se mostrar, mas para a gente divulgar o nosso trabalho e, sobretudo, para a gente criar conexões, né?
E então, eu acho que isso explica um pouco eu sempre digo para os meus colaboradores lá no site, na SP Escola de Teatro, que a gente tem que vencer etapas, a gente não pode queimá-las. A gente não pode chegar e olhar para uma coisa e falar que eu não gosto disso e viro a cara. Eu não sei se eu gosto do TikTok, mas eu respeito pra caramba esses influencers que estão surgindo. Aliás, tem uma confusão aí. É, quem pode dizer se eles são artistas, não são artistas, se eles podem ter registro profissional dentro do Ministério do Trabalho para exercer a Deixa eu profissão? fazer um parênteses Por nessa sua favor. fala, que uma das coisas que eu acho incrível, eu sou um seguidor do Ivan no Twitter e há muitos anos. E ele foi essa a nossa ponte, né? E aí, eu acho incrível como você defende o popular em todos os Eu sentidos, adoro, eu né? adoro. E eu acho que... E tem muita gente que fica num lugar elitista da arte, né? E o teatro, por mais que ele tenha sua origem muito popular, ele no Brasil, ele é um lugar Elitista muito pra elitista, caramba, né? E aí, quando eu vejo... Você tá falando agora da Jade Picon, que você saiu em defesa e viralizou o seu, Sim. né, por conta da sua importância pro meio. Ele falando da Anitta, que a Anitta, Adoro. né, que a Anitta, ela é uma artista hoje global, porque das últimas vezes que você foi em todos os... Todos os lugares que eu viajei, a Anitta estava nas pistas, em lugares inusitadíssimos, assim, de Israel a Tóquio, a Ásia, em vários lugares. Eu só via a Anitta, né? Então, Porque, inclusive, o Twitter do Ivan é uma viagem ao mundo, gente. Ele já deve ter ali um war montado, porque tem... só em trabalho eu já visitei 36 lugares, né? Pelos cantos do mundo. Mas é importante dizer uma coisa sobre isso. As pessoas têm medo do novo, né? O que aconteceu agora, o último que eu caí também, que foi uma confusão, foi o aniversário da Mel Maia. Cara, todo mundo metendo a boca porque ela fala... Eu posso falar palavrão aqui? Não, Pode né? ficar à vontade. É rola, no seu, né? O cantar o parabéns. Sim. Meu, a minha turma faz isso há milhões de anos e nunca foi escandaloso. Eu vou explicar quem que é a Mel Maia, pra quem não sabe. Favor. Mel Maia, todo mundo viu a menininha lá do Avenida Brasil, porque todo mundo divinizou aquela menina, colocando aquela menina num lugar angelical e, querendo ou não, fazendo um paralelo dela com a Maísa, a menina Maísa. Exatamente. Eu acho que tem uma coisa. Exato. Mas a Maísa, ela tem o perfil dela e a Mel Maia tem o perfil dela. E ela cresceu num ambiente mais do funk. E ela fez uma festa de funk. E eu adoro o seu desfecho dessa história. Eu amo essa festa e eu amo que a Mel Maia tenha 18 anos e eu tenho que olhar para ela como uma menina de 18 anos, dentro de um contexto. É exatamente isso. Ela tá no funk, a Maísa tá em outro lugar, enfim. Mas é legal quando você dá a liberdade para que as pessoas possam ser e pensar o que elas querem. Aliás, que pretensão minha, né? Quando você dá a liberdade. Imagina, acho que todos nós devíamos olhar com singularidades, né? Eu não sei se eu faria tal coisa, mas eu tenho que imaginar que a pessoa tem o direito de ir e vir, e ser livre, fazer o que ela quer fazer. Mas o que interessa disso tudo é você olhar para... E finalizando a tua pergunta, né? Eu acho que é olhar para o mundo sem preconceito, sabe, Rodrigo? E achar que o mundo não tem que ser composto a partir das tuas apreensões, né? Eu acho que a gente não tem que ter medo do novo. O mundo está se transformando, inclusive ainda falando dessa moçada toda de influencers e tal. Talvez a chave do futuro esteja nas mãos deles, como na nossa época era Hollywood... ou como na nossa época é ótimo, né? Mas como até recentemente era Hollywood, era a TV Globo que ditou normas e tal, talvez as próximas normas sejam ditadas, eu acho que talvez não, já estamos vivendo isso, né? Pelos influencers. Então, cara, vamos trazer esse povo para o nosso lado, vamos ver o que a gente pode fazer, como que a gente pode mudar esse mundo tão complicado. Eu acho que o mundo não precisa de intelectualidades, eu acho que pode ser tudo muito mais simples. Eu acho que a gente pode conversar sobre coisas. Muito importante dizer, tá? Sobre a Jade Picon, ainda que você também citou,
Eu dirijo a maior escola de teatro da América Latina. Então, eu tenho uma responsabilidade. Sim, no que você fala. É óbvio, mas eu não quero que o aluno, o estudante, chegue até a minha escola porque ele precisa de um registro na Delegacia Regional do Trabalho, o famoso DRT. Eu quero que ele chegue nessa escola querendo aprender, querendo trocar, querendo me ensinar, querendo modificar alguma coisa, não para conseguir um registro profissional. Isso é o que menos Porque eu acho que tem uma coisa, a pessoa, ela pode ter, ela pode, o que você está dizendo ela pode exercer essa função, se ela tiver talento, ela vai ficar, se ela não tiver talento, ela vai ficar como qualquer outra. Rodrigo, né? Isso aconteceu com os modelos 10 anos atrás, 20 anos atrás, isso aconteceu quando chegou a televisão, o teatro temeu que a televisão ia tirar o lugar do teatro, quando o teatro foi para a televisão, que tinha os teleteatros nos anos 60 e 70, questionavam se aquilo era arte, se aquilo era teatro. Quando eu ainda estou tentando fazer um recorte histórico, né? Eu falei dos modelos 10, 20 anos atrás, o teatro na TV 20, 30 anos atrás, antes teve a radionovela nos anos 30, mais ou menos, aquilo era ou não era arte. A gente teve o cinema, quando o cinema chegou, todo mundo questionou. Quando eu estou ainda voltando, no final do século XIX, quando a luz chegou no teatro, nos concertos, ninguém queria assistir um concerto ou uma peça de teatro iluminada pela tecnologia. Eles queriam a luz de vela. E se você for indo, você vai perceber que toda vez que surgiu alguma coisa diferente, as pessoas temeram muito. E tudo isso todos esses exemplos que eu dei são ótimos, porque que delícia que o Reinaldo Gianecchini, por exemplo, que era modelo, se tornou um ator incrível. Grazi Massafera, que saiu de um BBB, cara, que mulher incrível, eu vi ela fazendo trabalhos maravilhosos. Agora, quem vai dizer se essa mulher é ou não artista? Exato, não. E com a honestidade dela de falar assim, eu até o momento X, eu tava querendo ganhar grana. Chegou um outro momento que virou uma chavinha e eu me descobri, eu sou uma atriz. E uma grande atriz. Então, vamos falar sobre nós, vamos falar sobre o nosso tempo, vamos falar sobre as transformações, né? Vamos procurar as escolas, não porque a gente precisa de um diploma. Eu fiz doutorado, cara, não tem nada a ver com doutorado, com sistemas pedagógicos de ensino. Imagina, na USP, né? Aquela coisa toda francesa ainda do século XIX também, porque quem passou por uma banca de mestrado e doutorado sabe, né? Eles se reúnem, te sabatinam e depois, olha, agora você sai, nós vamos conversar aqui para deliberar, você sai, eles todos poderosos ali vão dizer, e depois chamam, vem agora que a gente vai dar o veredito final. Cara, isso não me interessa, entende? Aliás, isso precisa ser revisto, vamos ver como que a gente pode conversar isso na contemporaneidade, em 2022, pensando no futuro, porque é óbvio que isso vai afastar um monte de essas ações, essas reações, né, acadêmicas, elas estão afastando um monte de gente que poderia estar fazendo coisa legal ali, né? A gente vai falar em breve sobre a potência dos sátiros na sociedade, mas eu quero fazer um recorte no que você está dizendo. Eu sou de uma família de músicos. Adoro isso. Aí, minha mãe, professora de piano, etc, etc. E aí, um dia, isso ó, 20 anos atrás, ela tava tocando um CD em casa, e ela falou assim pra mim. E aí, tava tocando, acho que o Kid Abelha cantando Claudinho e Bochecha. Ela para e fala assim, isso é Claudinho e Bochecha? Eu falei, que arranjo bonito. Eu falei, ótimo, vamos conversar sobre arte. Então é sinal de que se talvez a produção feita para aquela música naquele momento, talvez não tivesse toda a riqueza. Mas quando você põe alguma coisa, te traz uma identificação e você consegue encontrar arte nisso, né? Aí quando a Adriana Calcanhoto, também uma outra atriz, grava Claudinho Bochecha, aí eu falo, ela, que bonito esse arranjo. Eu falei, então, meu amor, então vamos parar de ter preconceito com Claudinho Bochecha, né? Exatamente. Porque a gente pode se abrir para muitas coisas. E quando a gente se abre para muitas coisas, a gente quebra preconceitos, né? E de repente o Sátiros, ele acontece em Portugal e em São Paulo, em lugares, qual é a melhor palavra para dizer os lugares geográficos na época? Inóspitos? Decadentes? Inóspito, vamos pensar vamos no inóspito, no inóspito. E como que foi que todo esse pensamento liberto, desconstruído, dionisíaco, chega nesses espaços
E aí conta a história, porque Tá bom. eu não vou dar teaser da história. Tá bom. Eu quero só fazer uma ponte com o Claudinho Bochecha e a Adriana Calcanhoto e tal, porque assim, o que interessa, na verdade, não é a tradição. O que interessa é o contemporâneo. É um cara que fez doutorado falando, tá? Então, Ó, não, é importante essa perspectiva, ou esse lugar Doutorado de em? fala em pedagogia. Tá. É importante isso só para a gente poder refletir, porque eu estou jogando a tradição fora quando eu falo isso, que interessa o contemporâneo. Calma, a tradição explicou tudo, mas eu não posso... bom, essa discussão está vindo agora. Eu vou olhar para o mundo a partir da Grécia, e a África, e a Ásia, porque a nossa formação sempre foi eurocêntrica. Então, a gente entendeu o mundo, por exemplo, no teatro, a partir da Grécia, na escola formal, a partir da Europa. E daí, cara, como que ficam as nossas singularidades, né? Então, a gente tem que buscar a tradição a partir do contemporâneo, né? E daí a gente vai entender um monte de coisas, daí a gente vai poder dar o lugar devido a esses pensadores brilhantes que a história universal tem, etc. E daí vai fazer sentido, porque não adianta você chegar, vou estudar a Grécia Antiga, vou estudar Shakespeare, no caso, no teatro, sem contextualizar aquilo dentro da sua vida que vai fazer sentido para você. Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha. Não dá para chegar em Portugal sem o contexto histórico. Primeiro, a gente chegou em Portugal em 92, né? A gente chegou na Praça Roosevelt em 2000. Então, existem contextos aí que são muito diferentes. Por exemplo, Portugal... Contexto diferente, mas com efeito muito parecido. Então, no fundo, a gente volta a falar sobre a perspectiva do novo, ou de algo que nunca ninguém ainda pensou, experimentou. Pega a Praça Roosevelt, que eu acho que é um exemplo mais bacana. Se hoje a gente pode trazer trans aqui no Sobre Nós, se a gente pode achar que tudo isso está tranquilo, ou tem uma perspectiva aí para poder conversar sobre isso, não era assim 20 anos atrás. Eu me lembro, a gente chegou na Praça Roosevelt e não foi um trabalho pensado anteriormente, quer dizer, com as transexuais e com os transexuais também, homens e mulheres trans. A gente chegou ali e a gente sabia que a gente podia transformar uma parte da cidade de São Paulo, porque a Praça Roosevelt ela era comandada pelo tráfico e pela prostituição. Ninguém transitava pela Praça Roosevelt, era um amontoado de concreto, e era esse lugar que a gente encontrou. Então, a gente tinha certeza absoluta que, interagindo com o entorno, a gente conseguiria... Era um campo sagrado de Dionísio ali, né? Ali era. Mas a gente também não queria perder isso, né? Então, a gente queria dialogar com isso, com quem eram as pessoas do crime, quem eram as e os transexuais, que lugar era aquele. A gente se abriu para isso. Tanto que eu falo que a grande revolução da Praça Roosevelt foi ter colocado uma mesinha na calçada. Porque a gente chamava as pessoas que estavam por ali para conversar. E não à toa, elas foram se aproximando. Fedra de Córdoba era uma transexual, uma mulher trans cubana que estava no Brasil desde os anos 50, e ela foi uma das primeiras a se aproximar. Na época ela já tinha 60 e muitos anos, ela morreu recentemente, teria feito aniversário essa semana passada, 84 anos, mas ela morreu em 2017. E a Fedra foi muito importante, porque ela trouxe o corpo trans, e a gente foi se afetar com as histórias dela, que tinha dançado no teatro de revista nos anos 60, 50 e 60, com Carlos Machado no Rio de Janeiro. Trazia uma expectativa e um lugar muito diferente dos nossos lugares e das nossas expectativas. E foi super bonito. Mas o trabalho ali... e daí eu me lembro da primeira vez que a gente concorria a um prêmio Shell e a gente foi com a Fedra, 2002 talvez. Eu me lembro da estranheza das pessoas olhando para ela e... esse lugar não é seu. Isso aconteceu muito. Assim, eu me lembro a primeira vez que eu convidei a Fedra para jantar na minha casa, talvez 2001. Eu morava nos Jardins e a confusão que foi a Fedra chegar no meu prédio.
passar pela portaria, pegar o elevador e ir até o meu apartamento. Eu fui chamado pela síndica no dia seguinte. Quem tinha estado no meu apartamento e o que era aquilo. A gente está falando de 20 anos, é muito pouco tempo na Não, linha do e tempo, um né? parênteses, assim, eu já fiz alguns episódios aqui que a minha abertura era falando sobre como a gente do mundo da comunicação, né, a gente se sente muito desconstruído, mas a gente ainda só consegue ser empático com os iguais. Então, assim, em Exatamente. 2002, no Prêmio Shell, onde existiam Era um lugar de artistas, artistas, né? Ainda causou um estranhamento. A gente tá falando dos jardins de um bairro nobre de pessoas viajadas que vão para a Europa e que vão para o Hemisfério Norte, vão para Nova York, blá blá blá. E que quando encontram um corpo diferente, elas se escandalizam, Sim. né? Então é muito maluco, enfim. E aí toda essa realidade que você vai criando. Então essas pessoas são convidadas a trabalhar. A gente foi trabalhar com o pessoal do tráfico, a gente foi conversar com o PCC, a gente foi pedir permissão para o PCC para poder trabalhar. A gente trouxe meninos que estavam na Fundação, meninos e meninas que estavam na Fundação Casa em medidas protetivas. Eles tinham que, enfim... e a gente acompanhou essas pessoas. A Fedra ficou com a gente até a morte. Esses meninos e meninas, eles estão com a gente até agora. Por exemplo, a gente tem o Alex de Jesus, que era um menino que foi preso porque morava no Jardim Babilônia, Zona Norte, assim, meu Deus. E de repente, ele começou a ir armado para a escola. Ele comprou lá um revólver na quebrada e punha na mochila dele e ele foi pego com esse revólver e foi mandado para a Fundação Casa. Aos 14 anos. E daí ele ficou... A Fundação Casa, você tem um tempo para ficar lá, que não pode ultrapassar. Eu não sei hoje, 1 ano, não pode ficar muito tempo. E daí a medida protetiva do Alex era que ele fizesse alguma coisa, e ele optou por teatro, veio trabalhar com a gente. Hoje ele é um ator profissional, está fazendo uma série na HBO, fez universidade, ele fez direito, tirou a OAB dele recentemente. Então é um menino cheio de recursos e certamente vai ter um futuro muito bacana, né? Então, Rodrigo, é integrar, cara. Entre nós e a Praça Roosevelt tinha uma mesinha na calçada que eu acho que a grande revolução foi essa, assim, vamos conversar um pouco, qual é o seu nome? Aliás, essa frase... Ela foi monitora para a gente ali, tipo, ela que desenhou tudo, porque quando você chega para alguém e pergunta o nome de alguém que já esqueceu o nome dele, que quando ele está na rua, essa pessoa, ninguém chama ela pelo nome dela, né? E quando você chega e qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Meu nome é Rodrigo. Muito dificilmente você não vai perguntar o meu. E qual é o seu numa nome? conversa, E qual é o seu nome? Ivan. E daí começa uma conversa. Muito dificilmente quando você para na rua, para em algum lugar e fala qual é o seu nome, a pessoa vai responder. Ali inicia alguma coisa, né? Então, eu acho que o que aconteceu na Praça Roosevelt e também aconteceu em Lisboa, que foi a tua pergunta, acho que é isso, cara. Arte de encontro. Falar sobre nós. Que lindo, muito obrigado. Eu vou juntar um monte de coisa. Tá. Porque a gente tem que fazer um jogo maior legal. Você já citou a escola de teatro, que é a maior escola... De teatro da América Latina. Só isso. Que ela já migrou para o Mato Grosso. A gente tem a gente também está no Mato Grosso, né, num curso superior lá. É interessante isso só, porque é uma escola que exporta o seu modelo pedagógico, o seu sistema pedagógico para Finlândia, Suécia e Suíça. E agora a gente começa a conversar com a Alemanha. Então, a nossa pedagogia ela é exportada para esses lugares. Tá. Então, Brasil, né? Enfim, eu não vou me... A escola, além de tudo isso, ela faz trabalho com refugiados, com migrantes, tem os corpos trans que tem lá dentro. Segundo o Ivan me disse, ele tem um departamento de felicidade dentro da escola, que isso é incrível. E aí ele tem um livro que fala Arte Inclusiva, quem inclui quem? Né? E eu queria passar, exatamente pensando na escola, como que a gente consegue olhar para isso, né? E como a partir disso a gente chega, vou dar um salto quântico, porque eu estou interessado na nossa jogatina, hein?
pensando em todo esse sistema de pessoas excluídas de inclusão, como que a gente chega no filme? Porque eles também fazem cinema, minha gente. Que é o filme que agora que vocês estão. Qual estado? Em que estágio tá o Arte de Encarar o A Medo? gente tá finalizando já, cara. Eu acho que ele. Mas eu acho que ele só vai estrear o ano que vem. Tá bom. Como tudo isso se costura, Ivan? Tá. Primeiro, a gente não acredita em inclusão. Porque a inclusão pressupõe-se o excluir. Quem inclui, exclui. Eu estou falando a partir da minha perspectiva. Eu, menino pobre, filho de um pedreiro analfabeto, numa família de 6 filhos, vivendo no interior do Paraná, eu não precisava de ser incluído em nada, absolutamente. Eu precisava, isso sim, de oportunidades. Eu precisava de boas escolas, de bons livros, eu precisava de acesso. Então, toda vez que você vir a palavra inclusão substitua por acesso, ela vai fazer o maior sentido. Porque o acesso me dá a liberdade de ir e vir. Eu posso conhecer uma comunidade, uma obra, e posso sair disso tranquilamente, né? Na inclusão, não. Na inclusão, em geral, a gente vê isso, né? Então, eu vou incluir uma comunidade a partir do mundo que eu penso, do mundo da minha perspectiva, e daí ferrou tudo, né? Então, eu acho que é isso. E trabalhar em modo sistêmico, né? Tudo a ver essas histórias que a gente está falando no nosso trabalho, você entende? Tipo, trazer o Alex ou trazer a Fedra, só para citar 2 exemplos, pro nosso coração é descobrir outras possibilidades que esse corpo tem nesse emaranhado de coisas complicadas. Porque o Alex, quando chega para trabalhar no Sátiros, ele vem lá do Jardim Babilônia, ele passa por um monte ele vê coisas que vivo... Bom, eu vivo na Rua Augusta, eu vejo coisas que você, Rodrigo, jamais imaginaria. Depende muito dessas perspectivas, né? Então, ser afetado por elas é fundamental. E daí, quando você é afetado pelas pessoas que estão à sua volta, pelo lugar pelos lugares em que você transita, cara, você vai querer escrever livro, fazer peça de teatro, fazer filme, você vai querer tudo isso, né? Então, esse é o meu último livro. Que eu não posso deixar de falar, que a gente falou do teatro, falou do cinema, e tem esse aqui, o mais recente, o Caçulinha. Como que se chama? Caçulinha. É o último livro. E é um livro de crônicas, na verdade, organizado em formato de diário. Eu acho que parte dessas histórias que eu estou contando aqui estão aí, né? Falo muito através de crônicas e tal, da Praça Roosevelt, dessas viagens, do sistema pedagógico da SP, etc. Mas o cinema, ele surge... A gente sempre soube que a gente faria cinema, na verdade, no Sátiros. A gente não pensava que a gente ia ter no cinema, porque agora a gente tem um cinema também, né? Que é o Biju. Que é muito... Gente... É uma graça. Então, Sala Patrícia Pilar, o luxo do luxo. E a gente sempre sabia, porque eu acho que o teatro e o audiovisual... Até porque o teatro já há muito tempo tem emprestado do audiovisual coisas, né? Muito dificilmente você vai ver uma peça onde não tem um telão com imagens, com coisas e tal. Aliás, a tecnologia no teatro está presente já há muito tempo, desde o início do século XX. Então, por necessidade, na verdade, porque eu acho que a Praça Roosevelt, o nosso teatro na Praça Roosevelt tem 70 lugares, é muito pequenino, e a gente tinha um público que estava no mundo, a gente queria... e a gente foi conversando com as pessoas. Então, a gente trabalhou muito na África, muito na Ásia, muito na América Latina, mas também trabalhamos nos Estados Unidos, mas também trabalhamos bastante na Europa. Então, a gente quis conhecer o mundo, sabe, Rodrigo? E a Arte de Encarar o Medo, ele tem conteúdo mundial, não é? É uma loucura isso, porque é um filme filmado em... Eu nem sei quantos países, exatamente. Porque como ele está em montagem e tal, mas mais de 14 países, e países inusitados. Assim, a gente está falando de Etiópia, a gente está falando... de vários países africanos, na verdade. A gente está falando de países da África, a gente está falando da Síria, onde, por exemplo, temos uma atriz
que ela precisou criar um pseudônimo, um codinome, porque ela não pode ser reconhecida lá, porque ela pode ser morta, porque a mulher não pode tirar o véu, porque, enfim. A gente, inclusive, está trazendo ela. Ela provavelmente está saindo de lá e vai morar na Alemanha, num trabalho que a gente está fazendo para que ela saia desse inferno, desse lugar que ela está sofrendo muito, e possa reinventar a vida dela. Então, até isso a gente faz também. Já fez o Sátiros mais de uma vez, assim, trazer gente do Haiti, emprestando o meu cartão de crédito, falar assim, eles precisam sair de lá, eles estão passando por grande dificuldade, o Brasil é um país que recebe refugiados, então o que a gente pode fazer? Daí não é só trazer essa pessoa, mas daí você tem que arrumar trabalho para ela, você tem que, enfim, o Sátiros acaba sendo um lugar onde a gente sempre tem refugiados trabalhando com a gente, de vários lugares. É isso, cara, é olhar o mundo com a diversidade que ele tem, que ele se apresenta, né? Ivan, de tudo que a gente conseguiu falar nesses 40 e poucos minutos de conversa... Meu Deus. Eu quero deixar para você que é líder, que é gestor, que é CEO, alguns pontos. Trocar a palavra inclusão por acesso. Por favor, façam isso. O medo do digital que existe ainda, do trabalho digital, né? E que a resistência dos colaboradores, etc. Acho que o Ivan, que eu não sabia que sua formação era de administração, né? Mas ele tem um modelo de gestão onde... É só importante dizer uma coisa, né? A gente já estava no mundo digital antes da pandemia. Por isso foi muito fácil para a gente. A gente já está trabalhando nessa onda. Por exemplo, a SP, ela está com a Uniartes de Estocolmo, por exemplo, há muitos anos fazendo aulas que acontecem em São Paulo e em Estocolmo. Então não foi novidade para a gente, não foi sacrifício exatamente. É como você pode usar a tecnologia a seu favor. Isso aqui é tecnologia, isso aqui é uma prótese contemporânea, né? Como você tem um celular aí, não. É impossível pensar o mundo sem essa prótese contemporânea. Elas têm a mesma equivalência, eu preciso tanto disso quanto eu preciso disso. Isso aqui me possibilita enxergar, eu não sou nada sem um óculos. E a partir de muito tempo, eu não sou nada sem a internet. É muito importante quando você usa isso a seu favor. Por isso, o vencer etapas e não queimar etapas. Eu não posso dizer, não quero rede social, não quero celular. Quem fez isso não conseguiu avançar, sabe? Não, porque eu gosto muito da sua fala, que assim... não é remoto, porque a pessoa está presente digitalmente, a pessoa está presente. Por exemplo, quando a gente faz claro, a gente faz um encontro por internet, não é um encontro remoto, a gente está presente, a gente está em telepresença. Nesse caso, quando a gente está, por exemplo, no Zoom, a gente está em telecopresença. Vamos ter que redefinir a palavra presença. Então... on-life, aliás, essa palavra eu adoro, né? Você tem que estar on-life, porque hoje viajar para esses lugares todos do mundo, a presença ela está sendo muito rediscutida, ela precisa ser reformulada, né? A gente vai entrar em filosofia aí, eu gosto muito de quando a gente fala banalidade, não precisa citar autor e etc e tal. Eu quero só dizer o seguinte, que a gente falou, aqui minha cola, para eu não perder nada, quando eu falo de FIB, Felicidade Interna Bruta, a gente avalia 9 critérios. E eu acho que eu vou ler esses 9 critérios e agora vão caindo suas fichinhas e você que está nos vendo ou nos ouvindo vão entender o quanto que o Sátiros já ativou pelo menos, no mínimo, 8 critérios que a gente avalia. Vamos ver. A gente fala sobre bem-estar psicológico, Sim. A gente fala sobre saúde, a gente fala sobre uso do tempo, a gente fala sobre vitalidade comunitária, a gente fala sobre educação, cultura, meio ambiente, governança e padrão de vida. Então é o seguinte, a arte e os sátiros, eles apoiam e ajudam a aumentar a felicidade interna bruta dos lugares onde eles estão, criando polos de bem-estar e de felicidade. Eu acho isso lindo, incrível, mesmo sem a gente ter a medição, né, porque tem todo um critério de medição, mas é incrível saber que mesmo ao longe a gente está
a gente tem as pessoas semeando, florescendo espaços melhores pelo mundo. Mas agora tem a diversão! Nós criamos amorosamente um baralho para Ivan Cabral. Que E delícia. esse baralho, na verdade, ele foi inspirado nos posts, nos tweets de Ivan. E a gente vai tentar usar o tempo que a gente tem para ouvir ele falar sobre os seus pensamentos. Eu tô com medo desse seus baralho, tá? Seus repensamentos. Quem sabe ele pode virar um oráculo em breve. Que delícia. E a gente vai usar o tempo que a gente tem. Prometo que se a gente não usar tudo, eu leio as frases todas para vocês não ficarem curiosos. Ok. Você quer puxar uma carta aqui? Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui, então. Essa daqui. Então vamos lá, a primeira carta. Porque escrevam aí, eu quero mudar o mundo, Ivan Cabral. Ah, que delícia. Sim, quero mudar o mundo, tenho tentado, você falou um monte de coisas aí, cara, na pandemia eu plantei mais de 300 árvores, eu estava em Parelheiros, no meio do mato, e daí, quando eu estava plantando aquelas árvores, eu tive certeza que se eu tivesse vindo para esse planeta só para fazer isso, eu já teria mudado o mundo, sabe? Então, mudar o mundo pode ser... não precisa ter um ato enorme, né? A gente pode, em pequenas ações, né? Não jogar o lixo mais, a partir de agora, nas calçadas para entupir os bueiros. Isso você pode mudar o mundo a partir da tua... E você passou esses dias lá com a Cacilda. E o Chico. E salvei um monte de animais. Cara, foi delícia. Foi, verdade, gente. Foi muito bom. Sigam nas redes sociais, ele salvando as cobras e tudo mais. Muito bom, muito bom. Vamos lá, mais uma. Vamos lá. Esta daqui. Salvar uma cobra pode ser só isso. E você mudou o mundo, né? Não é só isso, né? Uma frase retirada do site Os Sátiros. Mas como o teatro é o espelho de seu tempo, o digital é a ponte que nos une a todos para celebrar os novos ritos da apocalipse que trofeja em suas trombetas do fim. Tem muito a ver com o que escrevi isso, na verdade. Muito bom. Então, eu acho que é isso tudo que a gente estava falando, né? Quando você usa, não é só a tecnologia, a gente precisa falar só da tecnologia, quando você usa o seu tempo para se melhorar. Muito importante que a gente saiba de uma coisa, eu tenho 58 anos, um cara de 58 anos em 1922 era muito velho, e a média de idade ali, de vida nesse momento era no mundo, não passava de 50 anos. No final do século XIX, a média de vida de uma pessoa era 40 anos. Então, a gente progrediu muito. Então, para com esse papo assim, essas alimentações aí estão todas ruins, estão dando longevidade para você, estão fazendo você... Porque a pessoa que vai viver mais de 150 anos já nasceu. Viva a ciência, vamos acreditar na ciência, vamos... Então, é isso. Vamos acreditar na tecnologia e nas coisas boas que... Muito bom. Próximo. Rufem os tambores. Outra frase de Ivan Cabral. A arte é como o amor, não vinga sem liberdade. Claro. Eu escrevi isso, Eu escrevi isso, é muito bom. Eu acho que é isso. Liberdades todas, por favor, né? Não só de expressão, mas de ir e vir, de poder mudar de ideia. Eu acho que até deve surgir alguma coisa aí que eu possa ter pensado diferente depois de algum tempo. Aliás, eu sempre penso nisso. Mas vamos praticar. Eu gosto da vida em gerúndio. Eu estou vivendo, eu estou fazendo. Eu adoro gerúndio, amo. A liberdade é a base da dignidade, Nossa, né? Pelo amor de Deus. Lacan. Ai, meu Deus. Cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. Lindo, lindo. Acho que a gente nem precisa explicar, né? Grande Lacan. Eu acho que sim. A gente faz o que a gente suporta, a gente vai até onde a gente pode ir. E é obviamente que a gente suporta sempre mais um pouquinho, a gente pode sempre mais um pouquinho, né? Eu acho que a profundidade disso também é importante. E eu acho que tem uma coisa também da gente, se tá insuportável, se dê um pouco mais de liberdade, porque daí essa liberdade talvez te ajude. É engraçado que as coisas vão se interligando, né? Bem bacana falar em liberdade e amor a partir disso, né? Eu acho que a gente
com liberdade, com amor, a gente é capaz de suportar muita coisa e é capaz de alcançar muitas coisas e ir além, sabe? Próximo. Aqui. Ai, meu Deus. Será que vai dar tempo de falar todas? Outra frase de Ivan Cabral. Muito aqui. É marmelada. É marmelada. O teatro é tão vital quanto o ar. E como o ar parece nada. Mas atentos, eu disse, parece. É muito boa essa Então, frase. é bacana isso de imaginar que a gente precisa do ar, que é algo que a gente não sente, né? É inerente, mas tira o ar para ver o que acontece. O teatro é a mesma coisa. Tira o teatro e você vai perceber o que acontece com a vida. A Julia Lemert teve essa semana, maravilhosa. né? E ela falou assim, como dizer que a cultura não é importante, né? Não, você não vai mais ler, você não vai mais ouvir música, você não vai mais assistir televisão, você não vai ter mais cinema, você não vai ter mais nada. Como que você vai dizer que isso não é importante? Que povo triste que seria esse povo, né? Sem arte. É impressionante. E a gente precisa olhar para nossa arte com muito amor, com muito carinho, né? E é triste imaginar que a gente precisou chegar nesse lugar, né? De precisar falar de coisas tão óbvias como essa, por exemplo. Ou a Lilian ter que falar as coisas tão óbvias, cara. Para que as pessoas possam nos ver, É inaceitável, eu acho, ter chegado nesse lugar. Vamos lá. Vamos. Melanie Klein. Tô completamente apaixonado por essa senhora. Através da análise, chegamos aos conflitos mais profundos de onde surgem o ódio e a ansiedade, também encontramos lá o amor. É um pouco o que a gente falou aí no meio, né? Foi bem no começo que a gente falou sobre isso. Porque a gente fala de afeto. Ai, eu quero uma vida de afetos. Olha, muitos afetos para você. E é importante que a gente pense que a gente também está acionando o contrário do amor, ou na extensão contrária, o ódio, né? Que é fundamental também para a vida, para a gente se reconhecer amoroso, para a gente poder amar. Se você não reconhece o ódio, nada disso vai ser possível. E a tristeza e tudo mais. É importante em alguns momentos. Eu acho que a tristeza ela ajuda a calibrar, né? Eu acho que você vai criando uma musculatura emocional e assim você vai. E por isso desejar também momentos tristes, reflexivos. Claro que sim, eles são importantes, motores para que a gente possa descobrir o oposto e chegar em outros lugares, né? Tá. Caetano Veloso. Amo. A força do Brasil bonito se sobrepõe aos horrores que a gente vem passando. É claro. E acho que é só isso, grande Caetano. Acho que é isso só o que faz com que a gente tenha certeza de que é uma fase. Infelizmente, pode ser uma fase muito longa. Infelizmente, eu possa não estar aqui mais, mas eu sei que é uma fase. Porque é um país muito, muito poderoso. E eu espero muito que você que está nos assistindo ou nos ouvindo agora, que também está passando por uma fase, eu quero muito que você tenha isso em algum lugar seu, que é só uma fase. É só uma fase, Isso é muito importante. E isso justifica também, explica o mundo, sabe? Ai, chegou! Um ditado cubano. Ele não sai. Na verdade, eu falei assim: tem um ditado cubano, isso antes. Ele falou assim: eu acho que não é um ditado cubano. El camino se hace al caminar. Sim. Eu vi isso pichado num muro em Havana e fiquei completamente apaixonado, né? O caminho se faz ao caminhar. E daí publiquei no Twitter na época e depois eu fiquei sabendo que isso era de um poeta espanhol, Antônio Machado, um poeta do modernismo, do final do século XIX, né? E que, aliás, conheçam, porque esse poema que tem essa frase, ele é lindíssimo. E é isso. Novamente a ideia do gerúndio, né? De alguma coisa que se faz caminhando, né? Eu gosto disso. Vamos. Que tem por hoje. Johnny Hooker. É que muita gente não quer abrir mão do direito de usar preconceito e ódio disfarçado de religião. Eu amo esse menino, acho incrível. Eu acho que seria tão simples, né? Acho que isso foi naquela confusão de um show que ele fez
E que eu acho que o que ele trazia ali era justamente isso, né? Porque a religião te dá o direito ao ódio. E isso é muito triste. Porque parece que você está munido, você tem um salvo-conduto para odiar, sabe? O que está na ponta, que está na outra esfera, que você não consegue atingir. É uma pergunta. É a religião que te dá o direito de sentir ódio ou são os religiosos que não, usam? calma, é que você está indo... Não, que eu já estou falando na religião diretamente para esses religiosos que estão aí, não, né? porque eu acho que é importante a gente fazer essa pontuação, porque basicamente todas as religiões, elas pregam amor, elas pregam... né? E aí, nessa hora, eu falei isso com uma neurocientista que veio aqui, né, sobre essa questão, os agrupamentos, você tem o teu corpo, ele vai produzindo ocitocina, que é o hormônio do amor e coisa e tal, mas tem muitos estudos que falam assim, que o excesso de ocitocina, ele pode gerar, eu gero amor aos meus iguais e começo a sentir ódio dos meus diferentes, porque você não faz parte do meu grupo. Sim. Então, inclusive grupos religiosos, e aí é uma inferência minha, podem sofrer muito disso. Né? Eu amo muito ao meu Deus, amo muito aos meus irmãos, e quem está fora daquilo não merece o meu amor. E é importante a gente entender que isso, às vezes, começa a ser químico e a gente não tem consciência. Por isso que é importante a gente falar de consciência. É que isso aqui tinha endereço, né? Tinha, inclusive, endereço político, tinha endereço... Sim. Meu Deus. Tem canal de televisão e tudo mais. Exatamente. Elba, Nicole Puzzi. Amo. Adoro esse pessoal da nova geração. Eles não têm preconceitos babacas. Nossa, gente, foi muito sincrônico. Então, por isso que também tá lá no começo da nossa conversa, né? Quem sabe essas pessoas não possam fazer a revolução que a gente não conseguiu fazer, né? Acho que tá tão perto, então vamos acreditar nessa moçada que tá chegando, né? Não olhar para o funk como uma coisa ruim, não olhar para as redes sociais, sobretudo, como pode ser uma coisa muito boa. Então, vamos ver o que eles podem fazer com tudo isso. Beijo, Nicole. Beijo, Nicole, meu amor. Mia Couto. A vida é um fogo, nós somos suas breves incandescências. A gente se acende nos outros. O eu sem o tu não se vê. Ah, que bonito. Bom, eu tenho privilégios, né? Conheci o Mia Couto, teve na minha sala na SP muitas vezes, porque a filha dele estudou na SP Escola de Teatro. É um privilégio mesmo. E eu amo esse cara, e é isso. O eu sem o tu não existe, e a gente tem que falar em coletivo sempre. A última. Ai, porque o nosso então tempo... vai, aqui. Ai, vamos lá. Melanie Klein. Ah. Não há criação sem frustração. Perfeito. Gosto de pensar nas coisas no teatro e como ciência, né? E a ciência, ela tá em laboratório, ela tá em experiência, ela tá no lugar da frustração, do não dar certo, do erro, né? Eu acho que é assim que a gente deve enfrentar as coisas. Não acertar sempre. Eu posso fazer um monte de coisas que não são exatamente o que eu esperei, e o teatro a gente faz isso, né? Eu elaboro uma peça, eu trabalho uma coisa, e às vezes eu não atinjo o que eu tinha pensado. Mas pensar que a frustração pode ser motor, eu acho isso muito importante. Mais uma vez a questão dos afetos, né? Que de todos, Exatamente. a gente pode aprender e pode crescer com todos, né? A Exatamente. gente pode entrar num looping, numa espiral descendente, ficar sempre tentando achar porquê dessa merda. A gente vai encontrar cada vez mais. A gente pode dar uma respirada e procurar, dentro desse mesmo cenário, outros tipos de resposta, né? Claro. Ó, eu cometi, qual é a palavra? Eu fiz uma sacanagem no jogo e peguei 3 aqui. Então, esses aqui já são seus. Eu vou ler essas 3 aqui. Plínio, não faço teatro para o povo, mas o faço em favor do povo. Faço teatro para incomodar os que estão sossegados. Só para isso faço teatro. Lindo. Fazer teatro é trabalhar para a humanidade, né? Eu acho isso importante. É sacerdócio também.
Vocês são sacerdotes de Dionísio, né? Sim, somos. Eu vejo o nosso trabalho muito parecido, por exemplo, e nós não estamos sozinhos. Quando eu falo desse trabalho, ele é um movimento, eu acho que surge na Praça Roosevelt, mas é semelhante ao que o padre Lancelotti faz, sabe? Tem que ter muita dedicação, tem que ter muita... tem que mergulhar de verdade nesses lugares, não ter medo, né, da frustração e... acho bonito isso. Chekhov. A felicidade é uma recompensa para quem não a procura. Bonito. Mas eu ainda... a felicidade, você falou, né? É uma ciência. Quando a gente estava falando off aqui. Mas eu gosto de pensar a felicidade como fenômeno também, que é algo que você não explica, né? Exatamente. E eu gosto do contrário do Caligares, quando ele fala que felicidade não existe. Existe vidas interessantes. E eu gosto disso, de olhar para a felicidade também como algo que pode não acontecer, mas que pode ser explicado a partir de uma coleção de coisas que eu fiz, que eu pensei e que eu vi na vida, que pode ser muito... Uma das principais fontes de felicidade são os encontros. Sim. Sim. Né? Então, que a gente chama de relacionamentos positivos, eles são uma das principais fontes. Então, se relacionar, estar aberto para o outro, você falar com o diferente pode trazer muitas fontes de sentimentos. Primeiros podem ser os negativos, mas que você pode aprender com ele, se libertar de muitas coisas e criar novas conexões. Lindo. E para a gente encerrar, Beckett, tenta, fracassa. Não importa, tenta outra vez, fracassa de novo, fracassa melhor. Cara, a gente tá falando a mesma... A gente circulou sobre as mesmas coisas. E eu acho que terminar com Beckett é sensacional. É isso. Eu não tenho obrigação. Eu não vim ao mundo para dar certo, ou o que é dar certo também, né? Mas poder elencar as dificuldades também de tudo que você viveu para te trazer até onde você está agora é fundamental. Então, lembrar do meu pai pedreiro é justificar um trajeto que pode ser muito diferente, sabe? Do que esquecer tudo isso, assim, como se a gente pudesse pensar na construção do mundo sem que houve, antes de tudo, de fato... um programa para isso, um trajeto que foi programado para se chegar até lá, você entende? Então, vamos fracassar, vamos errar, mas a gente não pode parar de tentar, não. Pode demorar, falei, né? Talvez eu não veja ainda muita transformação, além do que eu já vi, né? Mas eu acredito sim no futuro, eu acredito sim na humanidade, por isso que a gente faz teatro também, né? E por isso que a gente trabalha com a arte. Que lindo! E pra gente encerrar... Seguinte, eu vou falar pra você 4 palavras. E você vai encaixar essas 4 palavras, com justificativas, por favor, em 3 critérios. Emaranhado, que é uma coisa que pode ter gosma, pode ser difícil, tá entroncado ou é entroncado, sem juízo de valor. Laço, que é uma coisa que é bonita, mas que ainda tem lá suas fragilidades, ou então que é sobre nós, que tem nó, tem laço, tem emaranhado, tem conexão, tem humanidade, tem vulnerabilidade, tem todas as histórias que a gente precisa para ser um ser humano saudável, mais feliz e tudo mais. Emaranhado, laço e sobre nós. Liberdade. Sobre nós, claro. Eu acho que é conquistada sempre. Se a gente for olhar na história da humanidade, a gente vai perceber que nunca foi dada, nunca foi fácil. Ela precisa ser conquistada e a gente está falando de liberdades, né? Não é só a política, não é só a social, não é só a liberdade que a gente consegue dentro do nosso relacionamento, por exemplo, mas isso precisa ser conversado, isso precisa... Porque ela está sempre em risco. Dentro das nossas casas, as liberdades estão em risco, né? Dentro dos nossos relacionamentos. Então, pensar que ela pode ser negociada, que ela pode ser batalhada sempre é importante. Consciência.
Ó, eu acho que eu vou colocar, então, em tudo sobre nós, porque... Fica tranquilo, É. porque você sabe que assim, você pode colocar todas as palavras em No todos os mundo, lugares. É o perfeito. seu olhar de hoje. Perfeito. Acho que também é algo da contemporaneidade. Eu acho que a gente nunca precisou tanto de consciências, né? Eu vou colocar também tudo no plural, porque eu acho que são muitas consciências que precisam ser despertadas. Teatro. Oh, meu Deus, é sobre nós. Mas pode ser também laço e pode ser emaranhado Isso. também, porque eu acho que a gente está num território muito complicado mesmo, né? Porque é da educação, é da poesia, e muitas vezes a gente não está preparado para ser educado ou para ouvir ou experienciar poesias, né? Mas acho fundamental, acho que pode ser uma saída. Já foi em outros lugares, já foi em outros momentos históricos, e acho que o teatro pode muito mais do que as pessoas imaginam que ele pode. E você já provou isso, né? O Sátiro já provou isso. E pra gente encerrar, coração. Sobre nós, certamente. Eu acho que, de novo, o Sátiros ele tem 70 lugares. Ele modificou, sim. O Baixo Augusta existe a partir da experiência dos Sátiros. É importante a gente também colocar isso, né? Ele mexeu na cidade, ele mexeu com o urbanismo, ele mexeu com montes de coisas, né? Eu estou falando de sátiros em movimento, né? Porque não eram só os artistas que trabalhavam nos sátiros, mas um pessoal do cinema, um pessoal da literatura, um pessoal da música, que foram surgindo ali que foi surgindo ali a partir dos anos 2000. E acho que isso tudo eram os nossos corações que estavam ali pulsando numa mesma frequência, sabe, Rodrigo? E para mim tudo passa, novamente, a partir dos afetos, a partir das emoções, que podem ser complicadas, que podem ser difíceis, mas eu acho que o mundo poderia ser melhor definido e compreendido a partir dos afetos, que também tem ódio. Eu, nesse exato instante, o afeto que me afeta é o da gratidão. Obrigado, Obrigado. querido. Eu que agradeço a oportunidade de ter você aqui com a gente, dividindo com a gente essa experiência linda que você tem, que você construiu junto com o Rodolfo, com toda a equipe, com todo mundo lá, e que venham cada vez mais oportunidades, venham mais portas, que venham mais aplausos e que venham frustrações para você buscar novos aplausos e novas conquistas. Sou pura gratidão. Obrigado de Super verdade. obrigado, adorei mesmo, cara. E vocês me fizeram, tem gente aqui atrás da gente, muito feliz hoje. Obrigado. Que ótimo. A vida é isso, a vida é emoção. Não coloquem para debaixo do tapete os seus medos, suas tristezas, os seus ódios. Coloquem eles, de repente, no palco do seu quarto. Vejam o que eles têm para dizer para vocês. Escute afetivamente, amorosamente todos os seus sentimentos. E bata palma pelo aprendizado e pela mensagem que eles podem te trazer. Porque eu preciso de você melhor, para que eu seja melhor, para que a gente consiga um mundo melhor, porque sempre vai se tratar de um único assunto, sobre nós. Até o próximo episódio.